comprar apartamento para investimento é um bom negócio? Bom, meu nome é Luiz Fernando, eu aqui compartilho educação financeira e de investimentos e hoje a gente vai responder uma pergunta de pessoas que interagem no canal. A pergunta veio da doutora Clecilene de Carvalho. A pergunta diz o seguinte: Luiz, vou vender a minha cobertura e devo comprar 2 apartamentos para alugar. Você acha que é um bom investimento? Bom, aqui por base ela explica que ela já está com a moradia dela, também vai se mudar, né? Então ela está dispondo da cobertura para fazer novos investimentos. Olha, a resposta é depende, tá? Depende de como você quer esse investimento, o quanto você pode abrir mão de liquidez, mesmo que parcial do seu investimento, tudo bem? A gente costuma caracterizar, Clecilene e todas as pessoas que estão nos assistindo agora, a gente costuma caracterizar investimento pela capacidade que ele tem de rentabilizar e a capacidade que tem de liquidez, que seria transformar o investimento, o seu ativo financeiro, em dinheiro real, tudo bem? Então, com base nessas características, um imóvel, ele é um investimento? Sim, ele é um investimento. Ele pode te gerar lucro? Sim, por duas fases. Ele pode gerar lucro pelo aluguel que ele pode rentabilizar e também pelo ganho de capital, o ganho de valor patrimonial, tudo bem? Que o imóvel pode valorizar com o tempo e é bem provável que isso aconteça, tudo bem? Mas a gente tem algumas desvantagens aí. Caso você precise de transformar esse imóvel em dinheiro para você, surge uma oportunidade de investimento melhor, uma necessidade de um determinado valor, a gente sabe que não é tão fácil transformar um imóvel em dinheiro, né? Você não vende em um empreendimento de 300, 400, 500, 1.000, 1 milhão, assim da noite para o dia. A não ser que você vá desprender de um valor dele, você coloque o valor patrimonial dele abaixo, vende ele com deságio, né? A gente fala isso daí, perder, tomar prejuízo sobre o valor. Vamos botar que seu imóvel valeria aí, cada imóvel deles 300 mil, e você sabendo que ele vale isso, o mercado sabendo, já precificou, as pessoas são dispostas a pagar com o tempo, né? Aparecem compradores por 300 mil, mas você anuncia por 200, talvez pela a pressa que você tem de transformar, a necessidade que você tem de transformar esse imóvel, né, esse empreendimento, esse físico em dinheiro, tá bom? Então, seria uma desvantagem. Outra desvantagem é o seguinte: vamos supor que você, hipoteticamente, tenha 2 imóveis de 300 mil alugados, né? E a gente coloca aí que haja uma necessidade financeira sua de 50 mil reais. Você não consegue vender uma parte do imóvel por 50 mil reais. E eu duvido muito que você venderia ele total por 50 mil reais, não é verdade? Então, a gente não consegue desprender determinado valor ou transformar esse ativo financeiro nesse valor parcial. Ou a gente vende tudo, ou a gente continua sem o dinheiro, tudo bem? Então, eu diria que, já que você está habituado ao mercado imobiliário, uma boa saída para você fazer investimento seriam fundos imobiliários, né? Fundos imobiliários, eles consistem, às vezes, em gestoras que ele tem 2 tipos de fundos imobiliários, que seriam fundos imobiliários de tijolos, né, e fundos imobiliários de recebíveis, né, que, popularmente a gente chama de papéis, fundos imobiliários de CRIs, recebíveis, né. Os de tijolos são aqueles fundos que a gente tem, que eles são físicos, né, às vezes é uma laje corporativa, um prédio comercial em uma boa localidade, né, seja São Paulo, qualquer que seja a cidade, metrópole ou não, mas que ele seja estratégico, né, para ter boa locação, ou até mesmo galpões logísticos ou até mesmo industriais, né? A gente sabe que tem empresas que são locatários de fundos imobiliários, tudo bem? Esses seriam de tijolos, os físicos. E fundos imobiliários de CRIs, os recebíveis, são os fundos imobiliários que eles detêm recebíveis de outras empresas, de outros empreendimentos, até mesmo investimentos em renda fixa, em renda variável, que tragam essa rentabilidade, tá? Por característica, todo fundo imobiliário ele tem por lei que distribuir parte da sua renda, quase total na verdade, eu acho que são 95%. Então, de tudo que ele tem de lucro, ele tem que distribuir para os seus cotistas, né? Então, eu diria que assim, distribuir os seus dividendos para os cotistas, a característica dos fundos imobiliários, eu tenho que dar uma pesquisada, mas eu acho que são todos, dividem mensalmente, são os dividendos mensais, e todo mês cai na sua conta, tá bom?
quais são as vantagens de ter fundos imobiliários frente a imóveis físicos completos? As vantagens são, primeiramente, você não vai ter um inquilino que você lidar com ele, a gestora que lidar. Geralmente esses inquilinos são grandes empresas, como o Galpão da Magazine Luiza, Americanas, uma Chevrolet da vida, né, uma Peugeot que seja uma montadora. São grandes empresas que têm capacidade de fazer grandes contratos, longos contratos. Uma observação que eu faço se você vai escolher por fundos imobiliários, pegue aquele patrimonial do fundo, veja onde está cada ativo, cada imóvel, quais são os locatários dele, se tem uma grande diversidade de locatários, tudo bem? E verifique os contratos, né? Porque às vezes você pode estar comprando um fundo imobiliário, fazendo um planejamento para ficar ali 1, 2, 5, 10 anos para poder ficar com aquele fundo imobiliário carregando a sua carteira de ativos, e às vezes você vê uma realidade dele hoje, né, que você fala, nossa, essa realidade para mim tá ótima para daqui a 10 anos. Só que às vezes o contrato dele, né, dos seus locatários, não se estende tanto. Às vezes o contrato venceria no mesmo ano ou no ano que vem, e às vezes pode não ter a mesma negociação com o mesmo locatário. Às vezes o locatário sai e ele não consiga rapidamente repor essa locação. Isso afeta na sua distribuição de dividendos, né, pois ele vai estar recebendo menos aluguéis por aquilo. A outra vantagem que seria, se você precisar desprender de determinado valor, como a gente já trouxe essa situação, surgiu uma necessidade de 50 mil reais para mim aqui agora, mas uma oportunidade de alocação melhor, que eu poderia ganhar mais, alguma coisa assim, e que no imóvel físico completo eu não consigo tirar dele, não consigo, seria ele total ou parcial, ou nada, né? Eu não consigo vender parcial, não consigo tirar, por exemplo, eu quero vender o banheiro do meu apartamento, eu não consigo, ou a sala do meu apartamento, eu também não consigo, não é verdade? No fundo imobiliário, como ele é dividido por cotas, a gente tem cotas desde R$10 até 100, 200, 1.000, R$2.000, né? Então a gente consegue vender as suas cotas separadas. Você precisa de 50 mil reais, separa 50 mil equivalentes em cotas ali, coloca no mercado financeiro e você transforma aquilo em realidade financeira, né? Transforma aquele ativo em dinheiro dentro de 2 dias úteis, né? Que é o tempo para qualquer operação financeira dentro da Bolsa de Valores. Tudo bem? Então a segunda vantagem é essa. A terceira vantagem que você tem sobre os fundos imobiliários é a questão de não ter que pagar o IPTU, né? O IPTU da sua casa você já paga lá, tem os custos dele, né? No caso do fundo imobiliário, tá tudo embutido com a gestora, ela só vai distribuir para você aquilo que é realmente lucro, daquilo não tem nenhum outro tributo, né? E os rendimentos dos fundos imobiliários, como quarto, eles são não tributáveis de imposto de renda. Todo o rendimento do fundo imobiliário, ele não é tributado de imposto de renda. A única coisa que tributa em fundos imobiliários seria um ganho de capital. Caso você hoje compre uma cota por R$100, amanhã venha vender ela por R$110. Aquele lucro que você obteve sobre a valorização da cota, ou seja, do patrimônio, ele é deduzido do imposto de renda, tá? Mas na sua rentabilidade, ele não tem imposto de renda, não tem desconto de imposto de renda nela, tá bom? Então, respondendo a sua pergunta, depende muito do que você quer. Talvez você não precise, você já está habituada, acostumada a ter imóveis de aluguel e gostaria de ter ali no físico, sentir. Tem pessoas que são assim, que gostam de sentir ali, ter o poder de tocar, de ver um documento, ir lá, visitar o seu imóvel, né? Então, assim, esse tipo de pessoas, tá ótimo, você não precisaria desse dinheiro, tudo bem, pode fazer esse tipo de investimento assim, ele vai caber para cada tipo de pessoa. Mas, a meu ver, não é uma recomendação financeira, não é uma recomendação de compra, mas, ao meu ver, é muito mais vantajoso você investir esse valor em fundos imobiliários, tá bom? A gente tem, por exemplo, um fundo imobiliário que eu tenho na minha carteira, que é o KNRI11. Hoje ele está rendendo mensal, hoje o valor da sua cota é de R$130, R$133 em média cada cota, e ela rende por cota 88 centavos, né? Isso varia, às vezes vem para 81 centavos, então esse rendimento ele pode variar. Por quê? Às vezes é um custo a mais que o fundo teve, né? A sua gestora teve um custo a mais. Às vezes a gente está falando aí de locatários que saíram, né? Então, assim, a gente está com uma vacância, e vacância significa os imóveis que não estão alugados, né? Gerando mais custo para a empresa, às vezes uma manutenção num prédio, num galpão, né? Numa laje corporativa, não é verdade? E esses lucros, esses dividendos, eles podem variar para cima também.
Às vezes o fundo vendeu algum outro ativo que pode gerar renda não recorrente, né? Uma coisa que não vai acontecer todos os meses, ou ele conseguiu suprir ali aquelas vagas que estavam para poder ter alocação, não é verdade? Então ele consegue distribuir mais dividendos, pois ele está mais rentável. A gente olha aqui hoje, por exemplo, o quanto seria, vamos botar na calculadora aqui na ponta da caneta, você investindo, por exemplo, 300 mil. Hoje, aqui na região metropolitana, dependendo da área que você está aqui, de Belo Horizonte, Contagem, um imóvel de 300 mil você consegue alugar ele por média em uns R$800 a R$1.000, dependendo do padrão do imóvel, tudo bem? Porque ainda tem aquela questão do cliente ter que pagar no caso do apartamento que você estava falando, né? Vamos tomar por base o apartamento, ele tem que pagar condomínio, alguns outros custos. Então, digamos que o que iria para você uns R$1.000, para ser R$300 mil, né? Então, vamos botar aqui por base aqui, ó, R$300 mil em fundos imobiliários, gerando 88 centavos por cota, 81 centavos por cota em média. Vamos botar que você estaria investindo nesse fundo KNRI 2.000 cotas, né, que estaria R$260 mil. A gente dividiria esses 2.000, então, seria o seguinte, ficaria no caso, a rentabilidade para 2.000 cotas, só para ter uma base de cálculo, 0,88 centavos, vezes 2.000 cotas, bom, você teria uma rentabilidade mensal de R$1.760, isso deduzido sem imposto de renda, só caindo ali na sua conta todos os meses. Então, você pode analisar o que é mais rentável para você. Ter o imóvel, né, ali físico para poder alugar, desprendendo às vezes de 300 mil, 600 mil reais ele para comprar 2 imóveis que seja, botar um preço de entrada, né, imóveis em média de 200, 300 mil reais, ou você investindo aí 260 mil reais, nós vamos tomar por base 88 centavos por cota, investindo 130 reais por cota, 2.000 cotas dele lhe daria uma rentabilidade mensal, todos os meses, de R$1.760, né? E geralmente ele paga por volta do dia 15. Então todo dia 15 cai esse valor na sua conta, de 88 centavos por cota, tá bom? Então, bom, vai uma dica, né, do que você poderia fazer. Qual que é o investimento que você poderia fazer? O que é melhor? Veja o que é melhor para você, mas só por aí você consegue ver que a gente tem um tipo de rentabilidade, é um investimento, é rentável, mas a gente tem outras opções que podem ser às vezes muito mais rentáveis, dar muito mais trabalho, muito menos preocupação e ser mais simples e dar mais dinheiro, tudo bem? Espero que tenha sido uma boa resposta aí para a Clecilene e também para você que às vezes tem a mesma dúvida e não expressou, tudo bem? Gente, é muito importante que vocês comentem qual que é a dúvida, qual que é a sugestão de próximos vídeos que vocês têm, porque a nossa interação ela vai gerar muito mais resultados, né? Ela gera conhecimento para você, conhecimento para mim, para um terceiro que não quis perguntar, né? E vai dar mais ideias de como a gente postar outros vídeos, se vocês estão gostando, né? E vocês vão fazer esse canal, vocês vão crescer junto com eles, tudo bem? Então, bons investimentos para vocês, não deixe de curtir se esse vídeo foi interessante para você e até a próxima.